Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 38, versículo 4. Profeta Jeremias, capítulo 38, a partir do versículo 4. Diz o seguinte: disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Então aqui, essas pessoas, esses governantes de Judá, eles ficaram nervosos e odiaram Jeremias. E por quê? Porque o profeta estava pregando a verdade, estava pregando a palavra de Deus, para que aquele povo se arrependesse e o povo de Judá se voltassem para Deus. Mas eles, ao invés de se converterem, de voltarem para Deus, eles ficaram injuriados com as palavras, com as verdades de Jeremias, e pegaram o profeta e lançaram no fundo do poço, aonde não havia água, senão lama. E como nós acabamos de ler, o profeta, ele estava atolado naquela lama no fundo do poço. E esta expressão no fundo do poço, levando isso, no caso, para o parâmetro espiritual, nós dizemos que estamos no fundo do poço quando estamos vivendo num momento conturbado, num momento difícil, num momento de aperto, no momento qual nós estamos no extremo e nós não podemos fazer nada para mudar o quê? A situação, assim como o profeta Jeremias. Mas continuando, versículo 7 diz o seguinte: ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, lembrando que a cisterna é o quê? O poço aonde o profeta se encontrava. E de repente, você diz: pastor, eu me encontro no fundo do poço das drogas. Pastor, eu me encontro no fundo do poço devido às dívidas às quais eu me encontro. De repente, na sua vida espiritual, você se encontra no fundo do poço devido ao pecado, à iniquidade que você está vivendo. Eu não sei
qual que é o fundo do poço, qual que é a cisterna que você se encontra, mas eu sei que tem jeito, tem solução da mesma forma que nós vamos ver aqui que teve jeito para Jeremias. Deus, ele tem jeito para você, e Deus, ele pode tirar você do fundo do poço qual você se encontra, se você acreditar. Continuando a leitura, versículo 8. Saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então aqui, Deus usou esse homem, Ebed-Meleque. Ele era eunuco e ele era escravo do rei Zedequias. E quando este homem, ele era estrangeiro, ou seja, não pertencia a Judá, não pertencia ao povo de Israel, quando ele ouviu falar que Jeremias estava naquele fundo do poço, estava naquela cisterna, e ele sabia que se Jeremias ele permanecesse naquele lugar, Jeremias ele ia morrer certamente. Então ele, sendo usado por Deus, ele foi até o rei Zedequias e ele intercedeu por Jeremias para que o rei desse a ordem para que Jeremias ele fosse tirado daquele lugar, tirado daquele fundo do poço o qual ele se encontrava. Preste bem atenção. Embora a nossa fé, a nossa confiança, ela não deve estar em pessoas, mas Deus, ele pode muito bem usar pessoas para nos ajudar, para nos abençoar, assim como Deus usou aqui esse etíope, Ebed-Meleque, que foi bênção na vida do profeta Jeremias. Mas lembrando, ainda que você diga: pastor fulano, Beltrano fez isso, fez aquilo por mim, mas você deve ter a consciência que esta pessoa, que este homem, que esta mulher foi usada por Deus para te abençoar. Mas a sua fé, a sua confiança devem permanecer em Deus, permanecer no Senhor. Então Deus aqui usou a vida desse homem, desse estrangeiro, para ajudar o profeta Jeremias e tirá-lo daquele fundo do poço o qual ele se encontrava. E entenda uma coisa, Jeremias, ele não permaneceu naquele fundo do poço, naquela cisterna, mas teve um período, teve um momento qual ele será tirado. Ou seja, esse fundo do poço, o qual você se encontra passando, você se encontra vivendo, você deve acreditar que é apenas um período, que é apenas um momento, que você não vai morrer no fundo do poço. Da mesma forma que Deus não permitiu que o profeta dele morresse naquele fundo do poço, e lógico que se Jeremias ele ficasse, permanecesse naquele fundo do poço, ele iria morrer, mas não. Deus entrou em ação na vida ali do seu profeta e usou alguém para tirá-lo antes que ele morresse naquele fundo do poço. Então creia que Deus não vai deixar você morrer
no fundo do poço qual você se encontra, que essa situação, que esse quadro, o qual de repente você está vivendo, não é o fim, mas Deus, Ele sabe que nós temos uma estrutura, e como diz a palavra, não há maior prova do que se possa suportar. Deus, Ele não nos deixa nós sermos tentados além das nossas forças, mas Deus, Ele envia o escape, Deus, Ele envia o livramento, e da mesma forma que Deus, Ele vai enviar aqui o escape para Jeremias, Deus também vai enviar o escape, o livramento para você, e vai tirar você do fundo do poço qual você se encontra, em nome de Jesus. Continuando, diz a palavra o seguinte, versículo 10. Então deu ordem o rei a Ebed-meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Tomou Ebed-meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria e tomou dali umas roupas usadas e trapos e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Preste bem atenção aqui no versículo 12. Então, eles desceram algumas roupas usadas, e aí o etíope, o Ebed-meleque, ele falou para Jeremias: ó Jeremias, coloque essas roupas aí nas suas axilas, ou seja, no seu sovaco, para que assim a gente possa puxar você daí do fundo do poço, da cisterna. Então eles puxaram Jeremias, puderam tirar Jeremias, porque Jeremias ouviu a instrução de Ebed-meleque, o etíope. Agora eu pergunto para você, se Jeremias não tivesse colocado aquelas roupas nas suas axilas, ou seja, no seu sovaco, eles poderiam ter puxado Jeremias para cima? Obviamente que não. Então, quando Deus ele vai nos tirar do fundo do poço, Deus ele vai fazer a parte dele de nos tirar, mas nós devemos fazer a nossa parte, ouvir as instruções de Deus, pois se nós não ouvirmos as instruções de Deus, se a gente não acatar as orientações do Senhor, não tem como Deus nos tirar do fundo do poço. É a mesma coisa, um exemplo. De repente, algum dia da sua vida, você viu alguém passar uma adversidade, um período difícil, e você estendeu a sua mão para aquela pessoa, mas de repente aquela pessoa, ela não quis segurar nas suas mãos, ou seja, aquela pessoa, ela não quis sair da onde? Do fundo do poço, um exemplo.
Às vezes a pessoa que ela se encontra ali no vício de cigarro, de bebidas alcoólicas, de repente você quer ajudar aquela pessoa a sair dos vícios e você até estende a mão, você dá uma orientação para a pessoa, mas de repente aquela pessoa, ela não quer sair dos vícios, ou seja, ela não quer sair do fundo do poço e ela não pega a sua mão, ou seja, ela não ouve a sua orientação, a sua instrução. Você quer dar uma força para a pessoa sair, mas a pessoa, infelizmente, ela continua nos vícios. Então, não tem como a pessoa sair e não tem como a gente ajudar, porque a pessoa, infelizmente, ela não quer sair daquele lugar, ou seja, do fundo do poço. Então, tem situações, muitas vezes, que Deus, ele estende as mãos. Deus, ele usa a pessoa, sabe, para ajudar outras, para que a pessoa possa sair do fundo do poço, mas devido à pessoa, ela não ouvia a instrução, devido à pessoa, ela não pegar ali na mão de Deus, vamos dizer assim, ela continua no fundo do poço. Então entenda, Deus ele vai fazer a parte dele, sabe? Deus ele vai lançar as cordas. Agora, se a gente não pegar as cordas que Deus lança, ou seja, as oportunidades, se a gente não agarrar nas mãos de Deus, não tem como Deus nos puxar para cima. Mas quando Deus lança as cordas, Deus lança a mão dele, a gente pega as cordas, a gente segura nas mãos de Deus, Deus ele nos tira do fundo do poço e nos lança para cima. Então, meu querido e minha querida, que eu e você venhamos segurar nas cordas de Deus, que a gente venha segurar nas mãos do Senhor, para que assim o Todo-Poderoso, ele nos puxe para cima e nos tire do fundo do poço, o qual de repente a gente se encontra. Não importa, lembrando, qual seja o poço que você se encontra, pecado, iniquidade, dívidas, doenças, enfermidades, Deus ele tem o poder de tirar você do poço qual você se encontra, em nome de Jesus. Creia nisso. E você que crê, escreva aí nos comentários: Deus vai me tirar do fundo do poço. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita no meu canal, se inscreva, deixe o seu joinha, o seu like e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Forte abraço, fique na paz.